Sabe, quando a gente olha para o mundo dos negócios, às vezes parece que o sucesso é para um grupo muito seleto, né? Mas o que será que de fato separa quem vence de quem fica só sobrevivendo? A resposta, olha, não tem a ver com sorte, não. Tem a ver com uma decisão. É sobre essa mentalidade a que muda completamente as regras que a gente vai conversar hoje. Então, vamos começar com aquela pergunta clássica. Será que os grandes empreendedores, essas pessoas de sucesso, elas já nascem diferentes? Como se tivessem um gene para a coisa? Essa é uma ideia bem comum, mas pensar assim pode ser a maior armadilha para a nossa própria ambição. Pois é exatamente aqui que o jogo vira. A grande verdade é que não tem a ver com nascença, tem a ver com uma decisão, uma escolha de pensar, de agir e até de sentir de um jeito totalmente diferente da maioria. E é exatamente essa escolha que a gente vai destrinchar aqui. Ok, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai ver uma história de 2 jogos. Depois vamos analisar a falha trágica do especialista e entender o teto de crenças. E aí, partimos para como jogar o jogo grande, qual é o preço da vitória e, por fim, por que tudo isso é uma escolha e não um acaso. Então, vamos lá. Primeira parte. Uma história de 2 jogos. A ideia aqui é que todo negócio é um jogo. Só que, olha só, existem 2 maneiras completamente diferentes de entrar em campo. De um lado, a gente tem o que se chama de jogo pequeno. É aquela coisa mais de aventura, sabe? Quase um hobby, que depende muito da sorte e da coragem. Do outro lado, tem o jogo grande, e aqui a história é outra. É gente que joga para ganhar, usando técnica, treinamento, sistemas, preparação de verdade. A diferença entre os dois é brutal. E para a gente entender na prática qual é o custo de jogar o jogo pequeno, tem uma história bem trágica, na verdade, de um especialista. E ela mostra perfeitamente o que acontece quando só a paixão pela sua área não é o bastante. Imagina só, um lugar paradisíaco, lá em Alagoas. Um chefe de cozinha que antes era um executivo super bem-sucedido, resolve vender tudo que tem para abrir o bistrô dos sonhos dele. Sabe? Aquele cenário perfeito. Mas o que era para ser um sonho virou um verdadeiro pesadelo e bem rápido. E aqui está o X da questão, o problema central dele. Ele achava que ser um cozinheiro incrível era o suficiente para ter um restaurante de sucesso. Ele confundiu a habilidade técnica dele, que era cozinhar, com a habilidade de ser empresário, de gerenciar um negócio. Ele era um cozinheiro genial, mas um péssimo gestor. E o pior, ele nem percebia isso. A realidade, gente, foi brutal. Ele trabalhava umas 12, 14 horas por dia, fazia de tudo, cozinhava, servia a mesa, ia fazer compra, limpava o chão. E no final do mês, o dinheiro mal dava para pagar as contas. A família, claro, não aguentou. A esposa pegou as filhas e foi embora. E ele ficou ali, preso naquele paraíso, um escravo do próprio trabalho, sem grana para sair dali e sem ter como voltar para o mercado antigo. E foi aí que a ficha caiu, da forma mais dolorosa possível. Ele percebeu: eu vim para o paraíso e encontrei o inferno. O problema não era a comida dele, que era ótima. Não era o lugar. O problema era ele. Ele era um péssimo gestor, um péssimo líder, um especialista na arte de cozinhar, mas um completo amador no jogo dos negócios. Uma lição bem dura, né? Essa história do chefe mostra um fracasso que a gente consegue ver, um fracasso externo, mas a raiz do problema muitas vezes está do lado de dentro, é interna. Então agora a gente vai falar sobre uma barreira invisível que impede o crescimento, mesmo quando tudo parece que está indo bem. E essa barreira tem nome, é o teto de crenças. Pensa nele como se fosse um termostato, sabe? Um termostato interno. Ele é definido pelas nossas crenças mais profundas sobre quem a gente é, sobre o que a gente acha que é capaz, o que a gente merece. E o ponto é, não importa o quão bom alguém seja tecnicamente, o sucesso financeiro, empresarial, nunca vai passar desse teto. Tá, mas e aí? O que acontece quando o sucesso começa a crescer e bate nesse teto? É aí que a autossabotagem entra em campo. É impressionante. A pessoa, de forma inconsciente, começa a tomar decisões ruins, perde oportunidades, cria problemas do nada. Tudo isso para quê? Para voltar para aquele nível de sucesso mais baixo, que é o nível que ela acredita que merece. É um ciclo vicioso que acaba com negócios e carreiras. Ok? Então se jogar o jogo pequeno leva ao fracasso, e esse tal de teto de crenças sabota a gente, qual é a saída? Bom, a resposta é adotar de forma consciente a mentalidade e as atitudes de quem joga o jogo para vencer, o jogo grande.
E a diferença fundamental, a primeira de todas, está na motivação. Quem joga o jogo pequeno é um sobrevivente. A motivação é pagar as contas, comprar um carro melhor, tirar umas férias. Agora, quem joga o jogo grande, essa pessoa é uma construtora. A motivação dela é deixar um legado, é uma missão, é construir algo que vai mudar vidas, uma comunidade, uma indústria inteira. O dinheiro para ela é só uma consequência. E claro, essa motivação toda se reflete na preparação. Pensa num lutador de UFC de ponta. Ele não sobe no octógono sozinho, né? Ele tem um time inteiro. Tem técnico de jiu-jitsu, de muay thai, preparador físico, psicólogo, ou uma equipe de Fórmula 1. Eles trocam 4 pneus em menos de 3 segundos. Não é com uma chave de roda qualquer. É com tecnologia, sistema e muito, muito treino. Isso é jogar o jogo grande. É se cercar dos melhores e usar as melhores ferramentas. Mas vamos ser sinceros, adotar essa mentalidade do jogo grande não é um passeio no parque. Não é fácil. Exige uma virada de chave, uma mudança total de paradigma e exige a coragem de tomar decisões que a maioria das pessoas acha super desconfortáveis, às vezes até radicais. Então, vamos pensar numa coisa que desafia o senso comum. É uma atitude responsável guardar dinheiro para dias difíceis? Bom, a maioria das pessoas diria, claro que sim, é a coisa mais sensata do mundo. Mas, para quem joga o jogo grande, a resposta pode ser bem diferente. E aqui vem o contraponto, que é meio chocante. A ideia é que se preparar para os dias difíceis é como criar uma meta para que eles aconteçam. Que mentalidade pobre, não? Quando a gente foca a nossa energia, nosso dinheiro, na possibilidade da falha, a gente acaba, de certa forma, atraindo essa falha. Então, qual é a alternativa? É mudar o foco completamente. Em vez de guardar dinheiro para se proteger da escassez, a meta é outra. É construir uma fortuna. É criar um patrimônio tão grande, tão sólido, que se um dia difícil aparecer, ele vai ser só um contratempo, uma marolinha, não uma catástrofe que afunda tudo. A meta tem que ser a abundância e não ficar se defendendo da falta. E jogar para ganhar, para construir essa abundância, exige decisões difíceis, decisões duras mesmo. Coisas como demitir aquele parente que todo mundo gosta, mas que não entrega resultado. Ou contratar os melhores talentos, mesmo que eles custem caro. Ter a coragem de fechar um negócio que está dando prejuízo para poder recomeçar do zero. E investir pesado em mentores, em novos ecossistemas, em conhecimento. Em resumo, é preciso se livrar de tudo que é mediano para poder buscar o extraordinário. Bom, a gente está chegando no final. E tudo que a gente conversou até agora leva a uma ideia central. Sucesso, seja nos negócios ou na carreira, não é um acidente. Não é sorte. É o resultado direto de uma decisão. Uma decisão fundamental sobre o propósito do nosso trabalho. E tem uma frase que resume perfeitamente qual é o maior obstáculo para isso. A grande maioria das empresas jamais se torna excelente simplesmente porque já é boa o suficiente para ser mediana. A armadilha não é o fracasso, gente. É a mediocridade confortável. Sabe, aquele, tá bom assim, tô pagando as contas, isso já é o suficiente para a maioria parar de crescer. É aquilo, né? O grande inimigo do ótimo é o bom. E para fechar, fica a pergunta que no fim das contas define tudo. A carreira, o trabalho, é só um jeito de sobreviver, de pagar os boletos no fim do mês? Ou é o veículo para realizar uma missão, para construir algo grande, para deixar um legado? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o tamanho do jogo que cada pessoa decide jogar.